Porque eles foram lá perguntar e trouxeram uma alahá. Então, em geral, quando tem uma situação dessa, alguém vai lá e traz uma alahá, perguntou, fala, tal e tal pessoa falou essa alahá. Então, eles foram lá perguntar, esses emissários do rei Davi foram lá perguntar para o Sinédrio. Então, deveria se mencionar o nome deles. Enfim, eles foram lá, se dedicaram, enfim, até se colocaram em perigo. Então, por que essa alahá que eles falaram, que eles trouxeram, que eles falaram, que isso que a gente acabou de falar, enfim, por que não foi trazida no nome deles? Foi falado simplesmente, a Gemara fala que eles responderam isso, mas não está escrito quem são eles. Não está escrito que eles, o nome deles, e como em geral no Talmud. Então tal e tal pessoa foi lá e falou isso. Eles perguntaram para o Senhor, mas quem eram eles? Fala o nome deles. Eles então falaram tal e tal coisa. Trouxeram como resposta para Davi dar outra coisa. Por que não é mencionado o nome deles? Que eles estavam no lado. Então, mas a primeira resposta, na verdade, que justamente essa é a diferença talvez entre a Hassidut e a parte até revelada da Torá, que na parte revelada da Torá é negativo, e na parte da Hassidut é positivo. A parte revelada da Torá fala o seguinte, eles não poderiam ter ido na realidade, porque eles colocaram em perigo de vida. Simplesmente foram lá e colocaram, se colocaram numa situação que eles poderiam ser mortos, no sentido... Eles poderiam matá-los, e eles colocaram em perigo de vida. Aqui não poderiam fazer isso. Não tinham esse direito, enfim, pela Torá não, eles não poderiam fazer isso, se colocar em perigo de vida para fazer essa pergunta. E o Talmud fala o seguinte, todo aquele que entrega a sua alma por uma palavra de Torá, quer dizer, no sentido que uma coisa é a pessoa se dedicar para a Torá, e ela está se dedicando, não que ela vai lá e se colocou em perigo literalmente, ela se dedicou na Torá, enfim, acaba. Mas aqui não, eles foram lá e se colocaram em perigo. Então, o Talmud fala essa frase, todo aquele que se coloca em perigo por causa de Torá, não se fala uma alahá em nome dele. Assim o Talmud fala. Essa frase talmúdica, alguém que se coloca em perigo por causa de Torá, não se fala alahá no nome dele. Isso é o que os comentaristas da parte revelada da Torá entendem isso como algo negativo. Que já que eles se colocaram em perigo, que não pode, por causa de Torá, mas que não era necessário, então ele falou essa alahá, perfeito, mas ele não vai ter o mérito de que o nome dele seja mencionado, porque ele fez algo errado de se colocar em perigo, de colocar sua vida em perigo por causa dessas palavras de Torá. Certo, então por isso não vai ser mencionado, mas não no nome dele, vai ser sem nome, sem anônimo. Aí vem a explicação racídica, que é trazida por alguns rabinos, bem interessante, e eles trazem essa mesma ideia que eu acabei de falar com relação a Moisés, eles trazem junto, né? Trazem essa mesma ideia, que na verdade é positivo isso daqui, quer dizer, já que o cara estava disposto a até perder a sua vida, enfim, se entregar a sua vida, morrer, enfim, por causa dessas palavras de Torá, então ele quer dizer que na verdade entregou 100% ele mesmo. Ao fazer isso, ele entregou ele está disposto a morrer, então ele entregou o nome dele, por assim dizer. O nome da pessoa significa, nesse aspecto, o ego dele, no sentido, quer dizer, que cada um tem seu nome de maneira positiva, falando o nome, mas não deixa de ser eu. Existe, só para falar, então quando está escrito que ele se entregou para as palavras de Torá, e por isso a gente não lembra o nome dele, significa já que ele se anulou tanto, então não existe mais o ego dele, não existe mais o eu particular dele, então não existe mais o nome dele, ele entregou o nome dele, então por isso quando vão falar aquela alahá, não vou falar no nome dele, porque na verdade ele simplesmente tem anulação, não tem mais o Reuven, não tem mais o Shimon, ao contrário, você estava disposto a morrer esse Shimon, a morrer esse Reuven por nome de Deus. Então quando vamos falar em nome na verdade de algo muito mais, de algo que transcende esse Reuven em particular, o Shimon, vamos falar em nome na verdade de Hashem que se manifestou através de você, porque teve essa anulação total, e simplesmente então não é mais, você perdeu o eu, perdeu o seu, você se conectou com algo que transcende isso daqui, e por isso, ao não falar o seu nome, é algo positivo, que significa que você, na verdade, não está mais limitado, preso ao seu eu particular, ao seu nome particular, mas sim, na verdade, se conecta com algo muito maior, com algo que transcende. E é muito bonito essa ideia, só porque existe, por exemplo, agora que a gente falou essa ideia, né, o nome positivo, sem dúvida é um nome positivo, mas existe algo ainda que transcende o nome. Porque eu tenho um nome Reuven, outro nome Levi, enfim, Gershom, Daniel, cada um tem um nome. E cada um, ao mesmo tempo que cada um tem um nome, assim, em particular, mas na verdade cada um, existe aquilo que a gente chama Yahid e Rabim, particular e público.
mais elevado do que eu fazer o meu trabalho, que é específico para mim, é eu me conectar com o todo, eu me conectar com o público, eu me conectar com a maioria. Isso seria praticamente, na verdade, quase impossível a pessoa conseguir, enfim, chegar nesse nível, ela anular 100% eu e se conectar com o Rabim. Não pensar no eu dela, no crescimento dela, espiritualmente falando, estou falando, mas sim, na verdade, como ela, na verdade, ajuda o todo. Se conectar com o Rabim. Mas se conectar com o Rabim, se conectar com o povo judeu, que é o todo, é, na verdade, esse nível máximo que a gente está falando, que a pessoa perde o nome dela, e agora se conecta com o povo de Deus, enfim, que transcende, que está conectado com o Criador, com esse nível muito mais elevado. E essa ideia a gente encontra, enfim, em alguns locais, né? Essa ideia de você tirar o seu Yahid, tirar o seu lado particular, enfim, que seria o seu nome particular, que é o seu trabalho específico de você, e se conectar na verdade com aquilo que, aí você obviamente vai acabar perdendo o seu nome, mas vai se conectar com aquilo que é o todo, que é o Deus que transcende qualquer tipo de limitação. O nome, querendo ou não, é uma limitação, e sem dúvida é importante a gente primeiro completar esse nome, primeiro fazer a nossa parte, cada um fazer aquilo que é o seu objetivo aqui nesse mundo embaixo, mas existe essa ideia que além do seu trabalho particular, você se conecta com algo que transcende, na verdade, totalmente. Que é esse nível do Criador que está acima de qualquer coisa, enfim, que está acima de qualquer tipo de entendimento, compreensão, limitação. Uhum. E é isso que ele fala. Por isso a palavra Ish, né, que a gente havia falado, enfim, mas tem a ver justamente com essa ideia, porque às vezes Moisés ele é chamado de Ish, mas nessa situação ele se elevou acima de Ish. Não tinha mais o lado material, ele se elevou acima de Ish. E isso, só para falar, isso ainda significa que a pessoa ainda está conectada com algum ego. E Moisés, nessa situação, estava acima de Ish, por isso então não é mencionado o nome dele. É desconhecido, mas ainda é alguém, né, Ish? Exatamente. Então, mas exatamente, perfeito. E o que é muito interessante, na verdade, é que Ish, na verdade, já simboliza um nível de anulação também alto. Então, a prova para isso é que, quando a Torá quer falar o casamento, os pais de Moisés, a Torá não fala o nome deles. A Torá não fala Amram e Yocheved. A Torá fala, e foi um Ish da casa de Levi e tomou para si uma menina da casa de Levi. Os dois ela era tia dele, né? Ele casou com uma tia. Aí o versículo fala, Vaihi Ish, e foi Vaihi Ish mi Beit Levi, Vaikach et Bat Levi. Não menciona os nomes. Um homem da casa de Levi tomou para si uma mulher da casa de Levi, o que não é muito compreensível, porque fala o nome. Mas a ideia seria essa, na realidade, já que eles estavam num nível Abraham, enfim, Yocheved, de anulação total para Deus, e por isso então não é mencionado o nome deles. Sim, e essa ideia e por isso nasceu Moisés, na realidade. Moisés nasceu desse casamento, onde que não é mencionado o nome dos pais, porque eles estavam totalmente anulados perante o Criador. Não havia nenhuma falha, não havia nenhuma... E por isso, então, acaba nascendo Moisés nasce desse casamento, onde que havia a anulação total perante o Criador. Uhum. Certo? Isso é... Sim. Sim. Ficamos por aqui. Sim. Square.